Alguns assuntos parecem simples na superfície, mas, como um iceberg, o que vemos é apenas uma parte, a menor parte. Neste tipo de vídeo, mergulhamos camada por camada em temas controversos, esquecidos ou ocultos. A cada nível, as teorias se tornam mais obscuras, mais difíceis de provar, mas também mais provocadoras. Hoje, vamos explorar um iceberg sobre as invenções que mudaram a história para pior, onde cada ponto é uma peça de um quebra-cabeça maior. O objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas enxergar o que talvez tenha sido deixado de lado. Eu sou o Dramelo e vamos começar. Em 1986, a usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, sofreu o pior acidente nuclear da história. Durante um teste de segurança, erros na operação e falhas no próprio projeto do reator resultaram em uma explosão que destruiu o prédio e lançou uma quantidade enorme de radiação na atmosfera. A cidade de Pripyat, construída para os trabalhadores da usina, teve que ser evacuada em poucas horas. Quase 50 mil pessoas deixaram tudo para trás, e até hoje a região permanece abandonada. Bombeiros e operários que tentaram conter o incêndio foram expostos a doses altíssimas de radiação. Muitos morreram em pouco tempo, outros sofreram por toda a vida com doenças graves. A nuvem radioativa se espalhou por grande parte da Europa e só foi descoberta porque países vizinhos detectaram níveis anormais de radiação. A União Soviética tentou esconder a gravidade do caso, mas a dimensão foi impossível de ocultar. Em 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami gigantesco. Uma das áreas afetadas foi a usina nuclear de Fukushima Daiichi. As ondas destruíram os geradores de emergência, e sem energia, os sistemas de resfriamento falharam. 3 reatores entraram em colapso, com explosões e liberação de radiação. Mais de 100 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, muitas sem nunca mais poder voltar. O desastre deixou áreas inteiras contaminadas e forçou o governo japonês a lidar com uma crise de décadas. Até hoje, a remoção do combustível nuclear derretido é um desafio e o local continua sendo monitorado. O relatório oficial apontou que o acidente não foi causado apenas pela natureza, mas também por falhas humanas. A empresa responsável, TEPCO, não havia se preparado adequadamente para tsunamis dessa escala, mesmo sabendo que eram possíveis. Fukushima mostrou que, mesmo em um país altamente tecnológico, a energia nuclear continua sendo um risco imenso. No fim dos anos 1950, um remédio chamado talidomida começou a ser vendido em dezenas de países como calmante e, principalmente, para aliviar os enjoos das grávidas. Ele era apresentado como seguro, mas logo se tornou claro que causava efeitos devastadores. Milhares de crianças nasceram com deformações graves, braços e pernas encurtados ou ausentes, além de problemas de audição, visão e órgãos internos. Estima-se que mais de 10 mil bebês tenham sido afetados. O escândalo revelou como a indústria farmacêutica podia colocar produtos no mercado sem testes suficientes. Algumas empresas continuaram vendendo medicamento mesmo após suspeitas de malformações. Nos Estados Unidos, o desastre só foi evitado porque uma médica da FDA, Food and Drug Administration, Frances Kelsey, se recusou a aprovar o remédio sem dados mais sólidos. Depois da tragédia, a aprovação de novos medicamentos passou a exigir muito mais estudos e controles, especialmente em relação à gravidez. Durante quase todo o século XX, a gasolina usada em carros no mundo inteiro tinha chumbo adicionado para melhorar o desempenho dos motores. Só que, ao ser queimado, esse chumbo não desaparecia. Ele ia para o ar, o solo e até para o corpo humano. Pesquisas mostraram que a exposição contínua ao chumbo era altamente tóxica. Em crianças, reduzia a inteligência, atrapalhava o aprendizado e aumentava problemas de comportamento. Em adultos, estava ligado a doenças cardíacas e neurológicas. Apesar disso, a indústria automotiva e petrolífera resistiu por décadas às evidências, atacando cientistas e atrasando mudanças. A retirada do chumbo começou lentamente nos anos 1970, mas foi só em 2021 que a ONU anunciou o fim da gasolina com chumbo no mundo. Ou seja, por quase um século, bilhões de pessoas foram expostas a uma substância venenosa, algo que poderia ter sido evitado muito antes. O amianto, também chamado de asbestos, foi durante muito tempo considerado um material milagroso, barato, resistente ao calor, isolante e usado em telhas, pisos, caixas d'água e construções em geral. Mas o que parecia perfeito tinha um custo oculto.
Quando suas fibras microscópicas são inaladas, elas ficam presas nos pulmões por toda a vida. Com o tempo, podem causar doenças gravíssimas como câncer, mesotelioma e a chamada asbestose. Milhares de trabalhadores que lidavam com amianto diariamente adoeceram, muitas vezes sem saber que estavam sendo envenenados. O pior é que os riscos já eram conhecidos há décadas, mas muitas empresas ignoraram os alertas e continuaram explorando o material. Os processos judiciais se tornaram gigantescos, levando à falência de companhias e ao pagamento de indenizações bilionárias. Hoje, o amianto é proibido em muitos países, mas ainda existem construções antigas onde sua remoção deve ser feita com extremo cuidado. O Boeing 737 é o avião comercial mais vendido da história, mas a versão 737 MAX, lançada em 2017, entrou para os livros como um símbolo de erro de projeto. Para competir rapidamente com a Airbus, a Boeing adaptou o modelo antigo em vez de desenvolver um avião novo. Como os motores eram maiores e foram instalados em posições diferentes, o avião tinha tendência a levantar demais o nariz em certas situações. Para corrigir isso, a empresa criou um sistema chamado MICAS, que baixava automaticamente o nariz quando detectava esse risco. O problema é que o sistema dependia de apenas um sensor. Quando esse sensor falhava, o avião mergulhava sozinho, sem que os pilotos conseguissem recuperar o controle. 2 acidentes aconteceram por esse motivo, em 2018 na Indonésia e em 2019 na Etiópia. Ao todo, 346 pessoas morreram. Investigações revelaram que a Boeing não informou os pilotos sobre a existência do MCAS de forma clara, e que a FAA, a agência reguladora americana, havia delegado grande parte da certificação à própria fabricante. O resultado foi um escândalo mundial, a suspensão de todos os 737 MAX por quase 2 anos e uma crise de confiança no sistema de segurança da aviação. O Dieselgate foi um dos maiores escândalos já enfrentados pela indústria automobilística. Em 2015, pesquisadores descobriram que a Volkswagen havia instalado um software nos motores a diesel de milhões de carros para fraudar testes de emissão. Durante os exames oficiais, o programa detectava as condições de teste e reduzia temporariamente a poluição. Mas, na prática, nas ruas, os carros liberavam até 40 vezes mais óxidos de nitrogênio do que o permitido por lei. Esses poluentes estão ligados a problemas respiratórios graves e a milhares de mortes prematuras todos os anos. O impacto, portanto, não foi apenas regulatório, mas também humano e ambiental. Quando o esquema foi revelado, a Volkswagen enfrentou multas bilionárias, processos criminais contra executivos e uma crise de reputação sem precedentes. Outras montadoras também foram investigadas e o episódio acelerou a transição para os carros elétricos. Na madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, foi o palco do pior acidente industrial da história. Na fábrica da Union Carbide, que produzia pesticidas, um tanque de armazenamento liberou cerca de 40 toneladas de isocianato de metila, um gás altamente tóxico. O vazamento atingiu bairros inteiros enquanto as pessoas dormiam. Milhares morreram sufocadas em poucas horas e, ao longo das semanas seguintes, outras tantas sucumbiram às sequelas. Estima-se que o número total de mortes chegue a 15 mil e centenas de milhares ficaram com problemas respiratórios, cegueira parcial e doenças crônicas. Investigações mostraram que a fábrica tinha falhas graves de manutenção e estava localizada em área densamente populosa, algo impensável em países mais fiscalizados. Até hoje, o solo e a água da região permanecem contaminados e sobreviventes lutam por indenizações dignas. O desastre de Bhopal se tornou um símbolo do descaso com a segurança em países em desenvolvimento e de como a transferência de tecnologias perigosas para regiões mais pobres pode resultar em tragédias humanas de proporções gigantescas. Nos anos 1950, a poliomielite era um dos maiores temores de saúde pública. A vacina desenvolvida por Jonas Salk em 1955 foi recebida como uma salvação, mas logo após o lançamento ocorreu o chamado Cutter Incident. Um dos laboratórios responsáveis pela produção, Cutter Laboratories, liberou lotes em que parte do vírus, que deveria estar inativado, ainda permanecia ativo. Como resultado, cerca de 200 mil crianças receberam vacinas defeituosas. Mais de 40 mil desenvolveram uma forma leve da doença, cerca de
que 200 ficaram com paralisia permanente e pelo menos 10 morreram. O caso gerou grande pânico e poderia ter desacreditado totalmente a vacinação. Mas, ao contrário, ele expôs a necessidade de controles muito mais rigorosos na fabricação de vacinas, levando a mudanças duradouras em todo o sistema de saúde pública. Até hoje, o Cutter Incident é lembrado como exemplo de como falhas na aplicação de uma boa tecnologia podem ter efeitos devastadores. O de Havilland Comet foi o primeiro avião comercial a jato, lançado pela indústria britânica no início dos anos 1950. Ele era motivo de orgulho nacional e representava uma nova era das viagens aéreas, mais rápidas, modernas e confortáveis. No entanto, poucos anos depois começaram a ocorrer acidentes misteriosos. Aeronaves se desintegravam em pleno voo sem explicação clara. As investigações mostraram que o design das janelas quadradas criava pontos de concentração de tensão na fuselagem e que os repetidos ciclos de pressurização e despressurização causavam pequenas rachaduras que, com o tempo, levavam a falhas catastróficas. Diversos acidentes fatais aconteceram antes que o problema fosse identificado. Isso abalou profundamente a confiança do público na aviação a jato, praticamente tirou o Reino Unido da liderança do setor, abrindo caminho para as fabricantes americanas. Apesar das mortes, o caso teve um efeito importante. Obrigou a indústria aeronáutica a revisar todos os padrões de design e segurança. Por isso, por exemplo, que hoje todas as janelas de aviões têm cantos arredondados. O Comet mostrou como um erro de engenharia pode comprometer até mesmo uma revolução tecnológica. Nos anos 1980, a radioterapia avançou com o Terac 25, um aparelho moderno que prometia tratar cânceres com precisão. Ele era controlado por software, o que era revolucionário na época. Mas o programa tinha falhas graves e a interface não alertava corretamente os operadores quando algo saía do padrão. Pacientes receberam doses centenas de vezes maiores do que o seguro, causando queimaduras internas, danos neurológicos e pelo menos 3 mortes confirmadas, além de outros ferimentos graves com sequelas. Esse incidente se tornou um marco na engenharia de software e na segurança médica, mostrando que confiar apenas em sistemas digitais sem redundância pode ser letal. A tragédia do Terac 25 levou à criação de protocolos rigorosos de teste, validação e documentação em equipamentos de saúde, mudando a forma como eles são projetados até hoje. No início do século XX, o rádio era considerado um material quase mágico. Pinturas fluorescentes em mostradores de relógios usavam o elemento para brilhar no escuro. Trabalhadoras, conhecidas como Radium Girls, eram instruídas a afiar os pincéis com a boca, ingerindo pequenas doses diariamente sem saber do perigo. Com o tempo, muitas desenvolveram necrose óssea, anemia grave e cânceres fatais. As empresas inicialmente negaram a relação com os sintomas, mas processos judiciais mudaram a forma como trabalhadores industriais eram protegidos, levando à criação de normas de segurança ocupacional e limites de exposição a substâncias perigosas. Os PCBs foram inventados como compostos químicos estáveis e versáteis para uso industrial, em transformadores elétricos, plásticos, tintas e fluidos hidráulicos. Por décadas foram vendidos como solução perfeita porque resistiam ao fogo, à decomposição e a produtos químicos. O problema é que essa mesma estabilidade os tornou persistentes no meio ambiente. Eles se acumulam em água, solo e organismos vivos, incluindo seres humanos, e podem ser transmitidos através da cadeia alimentar. Estudos mostraram que os PCBs estão associados a câncer, problemas no fígado e no sistema imunológico, além de afetarem ecossistemas inteiros. Mesmo após serem proibidos em muitos países a partir dos anos 1970, continuam presentes em sedimentos e na cadeia alimentar. O caso dos PCBs mostra como um avanço químico que parecia inofensivo pode gerar efeitos ambientais e de saúde de longo prazo. Entre as décadas de 1920 e 1950, lojas de sapato ofereciam aos clientes uma atração curiosa: fluoroscópios. Máquinas de raio-x permitiam ver a posição dos ossos dentro do sapato. Centenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, foram expostas à radiação sem qualquer proteção adequada. Funcionários que operavam essas máquinas eram ainda mais afetados, recebendo doses acumuladas perigosas ao longo de anos de trabalho. Estudos posteriores mostraram que essa exposição aumentava o risco de câncer, danos nos órgãos reprodutivos e queimaduras internas. Apenas com a conscientização pública e o avanço da regulamentação da radiação, esses aparelhos começaram a ser retirados do mercado. O episódio ilustra como tecnologias aparentemente inofensivas, quando usadas sem avaliação de riscos, podem se tornar um problema de saúde pública em larga escala.
Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos detonaram o Castle Bravo, o primeiro teste de bomba de hidrogênio na ilha de Bikini, no Pacífico. O problema é que os cientistas subestimaram completamente a reação do urânio presente no explosivo, e a detonação acabou sendo 2,5 vezes mais potente do que o previsto. O fallout radioativo atingiu não apenas a própria ilha, mas também ilhas vizinhas habitadas e navios civis próximos. Centenas de pessoas foram expostas a doses altas de radiação, sofrendo queimaduras, doenças agudas e, mais tarde, cânceres. A evacuação das populações afetadas demorou e muitas sofreram consequências permanentes. O teste foi parcialmente encoberto ou minimizado em relatórios oficiais, e o incidente se tornou um símbolo do risco nuclear descontrolado durante a Guerra Fria. Na União Soviética, o complexo nuclear de Mayak, próximo à cidade de Kishtyn, sofreu um acidente em 1957 envolvendo resíduos radioativos. Um tanque de armazenamento explodiu, liberando uma grande nuvem de material radioativo que contaminou milhares de hectares e dezenas de milhares de pessoas. O governo soviético manteve o acidente em segredo durante décadas, não informando nem evacuando adequadamente a população. Muitas pessoas sofreram exposição prolongada à radiação, desenvolvendo câncer, doenças genéticas e morte prematura. Esse episódio, conhecido como o acidente de Kishtyn, só veio à tona anos depois, quando pesquisadores ocidentais conseguiram documentar os efeitos. Era um reator nuclear experimental do Exército dos Estados Unidos, localizado em Idaho. Em 1961, durante uma operação de manutenção, houve um acidente crítico que liberou uma explosão de energia nuclear suficiente para matar 3 operadores instantaneamente. A investigação revelou falhas no design e na operação, combinadas com protocolos de segurança inadequados. O acidente permaneceu relativamente desconhecido por anos, e a forma como o governo lidou com ele levantou questões sobre segurança nuclear militar. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos aplicaram o Agent Orange, um herbicida contendo dioxinas altamente tóxicas, para desfolhar florestas e eliminar esconderijos inimigos. O problema é que milhões de civis, soldados americanos e vietnamitas foram expostos ao produto químico. As consequências incluíram cânceres, defeitos congênitos em filhos de pessoas expostas, doenças hepáticas, neurológicas e uma contaminação ambiental duradoura. O governo e as empresas fabricantes demoraram décadas para reconhecer plenamente os efeitos. O Agent Orange é hoje lembrado como um caso de tecnologia militar usada de forma irresponsável, com impactos multigeracionais, mostrando que armas químicas e pesticidas em larga escala podem gerar tragédias sociais. Nos anos 1990, os medicamentos para emagrecimento, fen-phen, se tornaram extremamente populares. Apenas depois de alguns anos, descobriu-se que ele aumentava o risco de hipertensão pulmonar e problemas cardíacos. Muitas empresas e médicos demoraram a divulgar os riscos. Anos depois, outro caso semelhante ocorreu com o anti-inflamatório Vioxx, da Merck. Estudos internos já mostravam que o remédio aumentava o risco de ataques cardíacos e derrames, mas a empresa demorou a informar o público, vendendo milhões de doses ao longo de anos. Somados, esses casos provocaram milhares de mortes evitáveis, processos judiciais bilionários e mudanças nas regulamentações farmacêuticas. Entre os anos 1950 e 1990, a empresa suíça Crypto AG produziu máquinas de criptografia vendidas a governos de todo o mundo. O que poucos sabiam é que essas máquinas tinham backdoors secretas, controladas pela CIA pelo serviço de inteligência alemão BND, na chamada Operação Rubicon. Isso permitiu que o ZEL e a Alemanha Ocidental interceptassem comunicações diplomáticas e militares de dezenas de países, incluindo aliados e adversários. O impacto foi enorme. Informações estratégicas foram usadas em negociações internacionais, conflitos e decisões políticas sem que os países visados soubessem. O escândalo só veio à tona décadas depois, em 2020, quando documentos desclassificados revelaram a extensão da operação.
Durante a Guerra Fria, a CIA realizou o programa MKUltra, que envolvia experimentos secretos com drogas psicotrópicas, hipnose e métodos de coerção em sujeitos humanos, muitas vezes sem consentimento. O objetivo declarado era desenvolver técnicas de controle mental para espionagem e interrogatório. Alguns experimentos causaram efeitos graves: psicose temporária, dependência química, traumas duradouros e até mortes. A operação permaneceu classificada durante anos, e o governo americano só admitiu parcialmente a existência de MKUltra nos anos 1970, após investigações do Congresso. O programa é lembrado hoje como um legado ético e legal sinistro, mostrando como ciência e tecnologia podem ser manipuladas para controle e abuso humano. O reator rápido Monju, no Japão, entrou em operação nos anos 1980 como parte do programa de energia nuclear avançada. Desde o início, enfrentou acidentes, vazamentos e tentativas de encobrimento. Em 1995, um grande vazamento de sódio líquido passou despercebido por meses, e a divulgação oficial minimizou o problema. Durante décadas, o reator teve interrupções constantes e escândalos de má gestão. O episódio também gerou desconfiança pública em relação à energia nuclear no Japão. A partir dos anos 2010, o reconhecimento facial passou a ser amplamente adotado por governos ao redor do mundo. Câmeras equipadas com inteligência artificial permitiam identificar e rastrear pessoas em tempo real, muitas vezes sem que elas saibam ou tenham dado consentimento. Na China, essa tecnologia é usada para monitorar a população em cidades inteiras, incluindo o controle rígido de minorias em regiões como Xinjiang. Em países como Myanmar e Rússia, o reconhecimento facial foi integrado a sistemas de segurança usados para reprimir protestos e rastrear opositores políticos. Mesmo em democracias, essa tecnologia tem sido usada com pouca transparência, sem legislação clara e com riscos de abuso. Em alguns casos, governos utilizaram essa ferramenta para identificar manifestantes, vigiar jornalistas e manter listas de pessoas consideradas suspeitas. Criadas com a proposta de conectar pessoas, as redes sociais se tornaram, a partir dos anos 2010, uma das ferramentas mais poderosas de comunicação no mundo. No entanto, rapidamente passaram a ser usadas para manipulação política, desinformação em massa e vigilância comportamental. As redes sociais foram vendidas como ferramentas para conectar pessoas, dar voz a todo mundo e democratizar a informação, mas na prática viraram um dos maiores instrumentos de manipulação em massa da história recente. A partir dos anos 2010, plataformas como Facebook, Twitter e YouTube passaram a ser usadas por empresas, governos e grupos organizados para espalhar desinformação, influenciar eleições, manipular debates públicos e monitorar o comportamento das pessoas. Além disso, os próprios algoritmos dessas plataformas priorizam conteúdo sensacionalista, polêmico ou emocional, porque isso prende a atenção. O resultado é mais polarização, mais confusão, mais controle sobre o que as pessoas veem, pensam e compartilham. Chegamos ao fim desse iceberg, ou pelo menos da parte que conseguimos enxergar. Ainda há muito mais a descobrir, a questionar e a revisitar. Agora, quero saber de você. O que chamou mais a sua atenção? O que te deixou com dúvidas ou vontade de saber mais? Deixe seu comentário, compartilhe com quem pode se interessar e, se quiser acompanhar outras viagens como esta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!